Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você, com a sua família? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia todos os dias, ler e meditar, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos, daqui a pouquinho, às 3 horas da manhã, temos o penúltimo dia da nossa live, dia 24 dos 25 dias que nós nos propusemos a orar por vários motivos, dentre eles pela saúde da minha filha. Obrigado aos irmãos que estão comigo aí todas as madrugadas. Estamos reunindo aí quase 60 pessoas em oração. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estão juntos comigo em oração. Nós temos colocado diante do Senhor essa petição e também a sua necessidade. Venha junto orar conosco, não perca na próxima madrugada, dia 24, e depois o grande encerramento, o 25º dia dos 25 dias que nós propusemos de oração, de jejum, de aprendizado, de experiência com Deus. Foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. E se você não participou ainda, só tem mais essas duas oportunidades para que você participe, para que você desfrute. Meu querido irmão, hoje eu vou quebrar o protocolo, porque o Salmo 104 é um salmo que não dá, pelo menos eu tentei fazer um sermão, uma mensagem neste salmo, e a melhor conclusão que eu cheguei é que, para que todos possam absorver a mensagem desse salmo, ele tem que ser lido. Porque aqui o salmista, ele dá uma ordem à sua alma, mais uma vez, ele diz para a sua alma bem dizer ao Senhor, na sua Bíblia em revista atualizada está assim, né? Ele diz o seguinte: bendize a minha alma, Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. E eu vou utilizar a Bíblia, a linguagem de hoje, para você entender que ele ordena a sua alma louvar ao Senhor, porque os feitos do Senhor são impressionantes. E o salmista faz uma descrição aqui de como o mundo é maravilhoso, como a obra da criação de Deus ela é perfeita. E eu gostaria que você se maravilhasse com aquilo que o salmista compôs nessa canção, neste texto maravilhoso que nós temos a oportunidade de desfrutar. Vou usar a Bíblia, a linguagem de hoje. Então, olha o que o salmista diz. Ele diz assim: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. É uma decisão, é uma ordem para a sua alma. E ele diz assim: ó Senhor meu Deus, como o Senhor é grande. O Senhor está vestido de majestade e de glória. As roupas de Deus são reais, são de um verdadeiro rei e cheias de glória. Mas elas não são feitas de tecido, de um tecido nobre. Olha a descrição que o salmista faz. O Senhor te cobre de luz, estendes o céu como se fosse uma barraca. Ele está dizendo que Deus se reveste de luz. A roupa de Deus, ela é a luz, algo maravilhoso. Não tem nada mais belo, irmãos, do que um dia raiando. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver o nascer do sol. Às vezes está nublado, né? Esse tempo de frio que nós estamos passando agora, o período de frio, do frio. E às vezes o dia está acinzentado, amanhã, nublado, de repente a luz vai chegando e as cores vão ficando vivas assim. É a vestimenta que o salmista diz que Deus se veste com ela. Ele diz: o Senhor estende o céu como se fosse uma barraca. Você tem ideia, meu irmão, do tamanho do céu, a dimensão do céu? A Bíblia diz que o Senhor é maior do que o céu, nem os céus dos céus podem contê-lo. E ele estende o céu como se fosse uma barraca, de uma extremidade à outra. Esse céu azul, essa imensidão. O salmista diz: o Senhor é tão grande que o Senhor o estende como se fosse uma barraca. O Senhor constrói a tua casa sobre as águas lá de cima. Constrói a sua casa sobre as águas lá de cima. Usa as nuvens como teu carro de guerra e voas nas asas do vento. É lógico que o salmista aqui está usando uma linguagem poética. Você já teve a oportunidade de andar de avião alguma vez? Você já teve a oportunidade de ver as nuvens, voar acima das nuvens? Você percebe as nuvens e é uma imagem linda, aquela junção das nuvens, e que diz que Deus faz dela o seu carro de guerra. Ele voa nas asas do vento, tão veloz quanto o vento, faz que os ventos sejam os teus mensageiros. E como faz? Quando o Senhor ele sopra um vento e com a fúria do vento ele altera as marés, ele altera, faz vir tempestades e outros fenômenos naturais. Tudo isso são avisos do Senhor para que as pessoas temam e saibam que existe um Criador que está no controle de tudo. E ele faz também que os relâmpagos sejam seus servidores. Quem é que não teme quando há um trovão, um relâmpago? Ele diz: tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces e nunca será abalada. A física, os estudiosos da física, chegaram à seguinte conclusão: que não há possibilidade do planeta Terra se deslocar nada nem para cima e nem para baixo na órbita em que ele está. Se isso acontecesse, ou nós morreríamos, a vida seria insuportável pelo calor, ou seria impossível devido ao frio. Então o Senhor ele colocou a Terra no prumo, no nível certinho, e ela não se abala, o fundamento da Terra não se abala, porque foi o Deus Criador
que fez isso. E eu não vou nem gastar tempo aqui para discutir com você, ou mostrar, né? Porque a gente acredita, o Deus que nós pregamos, ele exige que nós tenhamos fé, então ele nunca vai permitir ser provado cientificamente, mas um dado interessante é que a probabilidade disso acontecer através de um Big Bang é zero, é, é nula, né? Tem um cálculo que é feito que se uma probabilidade ela for abaixo lá de um número ou acima de um número lá, não lembro, não é minha área, mas ela é tida como impossível. Então seria impossível para isso acontecer sem a intervenção de um Criador. E o Criador, ele criou a terra e firmou os seus alicerces para que não se abalam. Cobriu a terra com um oceano profundo, como se ela fosse uma capa. E as águas ficaram acima das montanhas. Eu acredito aqui que o salmista está lembrando do período do dilúvio, quando as águas cobriram a terra. Porém, quando o Senhor repreendeu as águas, elas fugiram quando ouviram teu grito, teu comando, dizendo para baixar. Saíram correndo, as águas correram pelos montes, desceram para os vales, indo para o lugar que preparaste para ela. E o Senhor colocou um limite às águas, os mares, os rios, a fim de que não cobrissem de novo a terra, como o Senhor havia prometido, não mais destruir a terra por meio de inundações. O Senhor faz surgir nascentes nos vales, os rios correm entre os montes. Da sua água bebem os animais selvagens, com ela os jumentos selvagens, animais que viviam no deserto, matam a sede. O Senhor coloca fonte de águas até lá no deserto, para que sacie a sede dos animais. Ele cuida da sua criação. Nas margens dos rios, os pássaros fazem seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu, o Senhor manda chuva para os montes, e a terra fica cheia das suas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado, verduras e cereais para as pessoas, e assim tiram da terra o seu alimento. Faz a terra produzir vinho, que deixa as pessoas felizes, azeite, que alegra, e o pão, que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores. O Senhor, o Senhor cuida dos cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem seus ninhos, as cegões constroem suas casas dos pinheiros, os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas e as lebres se escondem nos rochedos, ou seja, Deus cuida do jumento selvagem lá no deserto e da cabra lá no alto do monte. Tu fizeste a lua para marcar os meses, o sol sabe a hora de se pôr. Então Deus governa sobre os animais, Deus governa também sobre os astros. Tu fizeste a noite, todos os animais selvagens, durante a noite, animais com hábitos noturnos, saem, muitas vezes animais perigosos. Os leões, por exemplo, leões novos, no auge da sua força, rugem enquanto caçam, procuram a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, esses animais perigosos vão se deitar nas suas covas. Então, as pessoas saem para o seu serviço e trabalham até tarde. Olha aí, até nisso o Senhor caprichou para que a pessoa não encontrasse com o leão, né? O leão trabalha no contraturno do homem. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar, imenso e enorme. Eu, irmãos, eu fico impressionado. Uma das obras de Deus que mais me impressiona é o oceano, é o mar. Que imensidão, que força. Quem é que pode dominar? E sempre me imagino aí fazendo um cruzeiro, apesar de não gostar do nome, cruzeiro, né? Mas imagina você navegando aí em alto mar, olha para um lado água, outro água, água, só água, água e céu. Eu fico a pensar que deve ser uma imagem maravilhosa e ao mesmo tempo aterrorizante. E o texto diz que esse mar imenso foi Deus que criou, colocou limites para ele, onde vivem todo tipo de animais, grandes e pequenos. Vive a baleia e vive o peixinho dourado. No mar passam os navios, e nele brinca o Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Irmãos, esse animal, o Leviatã, é citado pelos textos bíblicos antigos, e eu acredito mesmo que ele existiu, tá? Não acredito que seja uma lenda mitológica, eu acredito que esse grande animal existiu, foi visto pelos homens, e de alguma maneira entrou em extinção, ou não mais interage, não tem interesse de interagir com a gente, vive nas profundezas aí do oceano. Não sei, né, o que pode ter acontecido, mas eu sei que o texto diz que o Senhor governa sobre as lebres, governa sobre as gotinhas que caem dos montes para regar a terra, que correm como orvalho ali dos montes. Mas o Senhor também governa sobre esses animais gigantescos, animais que mexiam com o mar, enquanto, segundo os relatos bíblicos, né, você pode ler lá no livro de Jó, no finalzinho, fala sobre o Leviatã. Quando o Leviatã se movia, o mar se enfurecia, o mar se revolvia com o seu movimento. E aqui diz que todos esses animais, o grande, o pequeno, o que está na floresta, o que trabalha à noite, o que está na montanha, todos eles dependem do Senhor, esperando que o Senhor dê alimento no tempo certo. Se o Senhor dá comida, eles comem e ficam satisfeitos. É o Senhor que alimenta. Quem alimenta o passarinho solto? Eu nunca vi passarinho, irmão, solto morrer de fome.
Deus cuida de todos. Morre na gaiola. Agora, solto, o Senhor cuida. Quando escondes o rosto, fica com medo. Se o Senhor corta a respiração que lhes dá, eles morrem e voltam ao pó onde saíram. Assim Deus fez com muitos animais, permitiu que eles entrassem em extinção. Mas é Ele que dá o sustento e eles ficam esperando. E Ele deu o sustento. E Ele continua dizendo assim, que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que maravilhas são os seus feitos. Que o Senhor se alegre com aquilo que criou. O Senhor olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Mais uma vez ele repete a sua decisão. Eu cantarei louvores ao Deus da minha vida e vou cantar por minha vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. E que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. E que todo meu ser, Senhor, te louve. Ó Senhor Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Meu querido irmão, tome essa decisão, porque os feitos do Senhor são maravilhosos. Eu precisava ler esse salmo para você chegar a essa conclusão que eu cheguei também. É impossível colocarmos isso em alguns pontos. O Senhor, ele é aquele que cuida de tudo, que governa tudo, que diz para toda a sua obra da criação o que ela pode e o que ela não pode fazer. É quem sustenta toda a obra da criação. Então, meu irmão, por que não louvar um Deus assim grandioso? O que fazer, né, como diz a canção, diante de um Deus tão glorioso, que domina sobre os astros do céu, sobre os animais da terra, sobre toda a criação, e de um modo especial sobre a minha vida e a sua vida, não só como Senhor, mas também como Salvador, pelo fato dele ter entregue Jesus Cristo para morrer por nós. Se alegre no Senhor e tome essa decisão também. Diga para sua alma, bendize a minha alma, Senhor, com canções, com cânticos, e diga, o Senhor é maravilhoso. Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.